Boa noite a todos. Vamos continuar com a nossa disciplina de programação. E hoje, como já está virando prática, eu vou começar explorando algumas coisas que vocês fizeram no trabalho que vocês me entregaram no final de semana passado. O trabalho que era sobre a verificação de CPF. Tá? E o que eu percebi? Nesse trabalho, eu já percebi algumas pessoas cometendo erro, ao contrário do anterior. Porque o anterior era bem simplesinho, né? Era bem inicial, era o primeiro código, então era normal que menos pessoas cometessem erros naquele. Esse já tinha algum raciocínio, alguma questão um pouco mais elaborada, então também é normal que algumas pessoas já encontrassem dificuldade nesse trabalho. Então eu vou colocar alguns aqui para servir de exemplo, para tentar resolver essas dúvidas de quem estava com elas. Tá? Novamente, eu não vou usar nomes, né, para não expor ninguém, mas né, foram alguns erros cometidos aqui e a gente tenta solucionar esses erros. Tá? Mas de forma geral, foi legal a qualidade dos trabalhos. Foram 4 trabalhos que tinham problemas. Então, foram 4 grupos que cometeram erros na hora de desenvolver o trabalho. Então, uma parte pequena ainda da turma, não chega a ser nem metade da turma. Tá? Mas é bom a gente, quem teve essa dificuldade, tentar, né, prestar atenção em alguns detalhes das coisas que eu vou explicar aqui para tentar resolver essas questões. Inclusive, já vou aproveitar para relembrar vocês que nós temos a monitoria para utilizar para quem tiver com dificuldade, para dificuldade de entender como que faz o código, como que utiliza os comandos no código, e vou fazer um comentário durante um trabalho desse aqui, porque já ouvi aquela explicação, aquela justificativa de professor, mas foi o monitor que falou para eu fazer assim. Vou explicar isso também, tá? Para vocês entenderem como que vocês têm que lidar com essa informação, com esse tipo de informação. Eu sei que é difícil, principalmente para vocês que estão aprendendo, são recém-chegados em uma área de conhecimento. É difícil você conciliar essas coisas, mas é uma dica que não necessariamente é para agora, é mais para frente, para quando vocês forem, né, ser cobrados de lidar com informações conflitantes. O que eu sigo? O que eu obedeço? Isso é importante assim, para o resto da vida, pessoal, profissional, né? E a gente tem que sempre tentar utilizar isso. Mas, primeiro, vamos dar uma olhada num código que me entregaram aqui. Vou colocar o código aqui e vou compartilhar esta telinha com vocês. Só um momento. Tá, então esta tela está aqui e vou compartilhar a tela. Qual tela? Esta. Aqui. Beleza. Estão vendo a minha telinha? Beleza. Então, este foi um dos primeiros códigos que eu corrigi e o primeiro que eu encontrei algum tipo de falha, tá? Ele está, sim, quase todo certo. Sim, eu diria que até aqui, ó, até a linha 54, não tem nenhum erro. Tem algumas coisas que eu posso dizer assim, eu faria diferente, não precisava disso. Tá, tudo bem. Mas erro, né, erro do tipo, a resposta está errada, aconteceu aqui, ó, nessas últimas 10 linhas aqui. Tá? Então, primeira coisa, o nosso código só está completamente certo se ele está certo do início ao fim.
Se ele tiver alguma coisa de errado no meio dele, existe algum erro no nosso código. É o que a gente ouve falar, tem um bug no sistema, tem um bug no software. É um errinho, que mesmo que pequenininho, em alguma parte do código, que se a sua resposta depender daquele código que está errado, daquela partezinha que está errada, a resposta vai ser dada errada. Então, a gente tem que prestar atenção no código como um todo, tá? Então, antes da gente tentar achar aqui onde está o erro, vamos fazer um teste. Aqui, ó. Primeiro que ele já está dando alguma coisa aqui, está dando um aviso, né? Então, isso daqui já me dá uma dica que tem alguma coisa possivelmente errada no código. Mas um pouco mais para frente a gente verifica isso. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar esse CPF, ó. 123 456 789 09. Aí ele pede para eu digitar. Ah, tá. Desculpa. Deixa eu só fazer aqui. É porque esse daqui eu esqueci. Ele pede separado o código. 123 456 789 e os dois últimos, que é o 09. Tá, agora deixa eu ver o outro aqui. Um outro CPF. 111. Ah, não é aqui ainda. Aqui. Executa. 111 222 333 96. 96. Isso. Tá. Então ele deu válido para o primeiro e inválido para esse segundo. Certo? Só que os dois CPFs que eu entrei, eles são CPFs válidos. Aí vem essa questão. Poxa, então, às vezes ele dá certo, às vezes ele dá errado? Mais ou menos isso. Por quê? Porque depende de em que situação ele está mostrando aqui certo ou errado. Tá? Para mostrar isso para vocês, primeiro, vamos tentar entender como que está o código aqui. Tá? Porque não tem como. Para a gente entender onde está o erro de um código, a gente tem que entender o que o código... Primeiro, o que o código está querendo fazer. O que está querendo fazer a gente já sabe porque foi o enunciado do nosso trabalho. Né? Então, todos entenderam o que se esperava do código. Agora, o que o código está fazendo, se é diferente do que, né, a gente esperava que ele fizesse, para, né, entender isso, a gente tem que ler o código da pessoa. Então, primeira coisa, tem aqui as bibliotecas que ele utilizou, um pouco mais do que eu utilizaria, mas isso, para a gente, nesse momento, não é um problema. Aí aqui ele está declarando as variáveis dele, certo? Primeira coisa, o que vocês conseguem fazer de comentário nessa linha aqui? 1 milhão de variáveis, exatamente. Então, primeiro, não precisa dessa quantidade enorme de variáveis. Aí alguém pode perguntar, mas professor, tem problema? Sim, cara, se você não se enrolar com essa montoeira de variáveis, não tem problema. Mas a dica que eu dou é, quanto mais variável você tiver, maior é a chance de você se embolar com essas variáveis. Aqui, eu vou contar. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ele declarou 30 variáveis. Eu diria que dá para resolver esse problema com metade disso. Com metade dessa quantidade de variáveis. Talvez até menos. Tá? Então, ele tem o dobro da quantidade de variáveis que ele precisava. Isso significa que ele vai precisar manipular com o dobro de variáveis. A chance dele cometer um erro nessa manipulação com 30 variáveis é bem maior do que ele manipular com 15. Então a gente tem que
tentar usar o mínimo de variável possível e necessário. Ah, professor, mas eu usei 2 variáveis a mais. Tá funcionando? Você não se enrolou? Você não se embolou com essas variáveis? Não, eu só usei 2 a mais. Beleza. O problema é quando você usa demais, começa a se enrolar, aí você pensa, não, estou usando variável demais, vamos diminuir aqui porque está me atrapalhando. Às vezes vai te atrapalhar. Tá? Então, uma dica geral é tente utilizar o mínimo de variável possível. Não é, sei lá, vou gastar 2 horas para analisar qual é o mínimo possível. Não. Né? Só não começa a criar variável à toa, porque senão lá na frente essas variáveis à toa podem complicar a sua vida. Primeira coisa, né? Que aí eu imagino que pode ter sido daí que começou a surgir essa montoeira de variável nesse código aqui. A pessoa pediu para digitar primeiro os 9 primeiros dígitos do CPF e depois os 2 últimos. Na aula passada eu tinha falado, sim, vocês vão ter que separar os dígitos, né? Pede para a pessoa digitar e o código tem que separar. A pessoa tentou fazer aqui um meio termo, né? Tipo, pediu para o cara digitar os 9 primeiros e depois os 2 últimos. Para o código dele, fica mais complicado separar em 2 partes aqui, pedir para ele digitar, né, 2 vezes, do que ele digitar uma vez só, porque ele já está dividindo aqui, separando os dígitos. O trabalho que seria complicado, ele já está fazendo aqui. Então, não faz sentido ter essa separação, tá? Então, essa decisão aqui gerou como consequência uma complexidade mais para frente que era desnecessária. Aí vem uma outra coisa. Aqui, ó, a pessoa pegou aqui no CPF, na variável CPF, os 9 primeiros dígitos do CPF. E CPF 2, os 2 últimos. Aí ela colocou aqui, nas variáveis P e Q, os 2 dígitos, os 2 últimos dígitos. Né? E na R, S, T, U, V, até N, até Z, né, os primeiros dígitos. Aí vem uma questão que a gente estava falando antes de começar a gravar essa aula, né, antes de dar o horário de início da aula. Quando você estiver aqui, ó, fazendo essa conta, o que significa I? O que significa G? G, o que tem dentro do G? Aí você vai falar, é um desses dígitos, mas qual deles? Calma aí, eu tenho que ver aqui e olhar. Esse G, sim, ele não dá, o nome da variável não dá informação para você do que ele significa. B, o que significa B? Aí eu não sei. O que significa DDD ou MMM? O que significa? Eu não sei. Então, assim, o ideal é que a gente coloque nome na variável, que quando você olha para a variável, você entende o que ela significa no seu código. Então, se esse cara daqui, ele é o 9º dígito é o 10º dígito do CPF, então põe, sei lá, dígito 10 ou D10. Esse daqui é o 11º dígito. Então tá bom, então põe dígito 11, D11, alguma coisa. Para quando você entender aqui, vai ser o dígito 1, o dígito 2, o dígito 3, ao invés de ser X, Y, Z. Só faz sentido você colocar X, Y, Z se X, Y e Z fizer sentido para você no seu código. Se você tiver, sei lá, fazendo um código que faz os cálculos de geometria analítica e esses são as 3 dimensões de um vetor, X, Y, Z faz sentido. Porque aí X é uma coordenada, Y é outra coordenada e Z é outra coordenada. Ótimo, X, Y, Z faz sentido. Mas nesse caso aqui não fazia sentido. Aí ajuda a confundir. Tá? Então o ideal é que o nome que vocês escolhem para a variável seja um nome que faz sentido para o código de vocês. Aí vem uma outra questão aqui, ó. A pessoa fez essa conta, separou os dígitos, fez aquela continha que era necessário lá, né, para calcular o valor, e pegou o resto da divisão por 11, né, e botou em A. Aí ele veio aqui para baixo
e fez uma conta que é idêntica a esta conta. Fez exatamente a mesma conta. Tá, ó. Fez aqui, ó, separou os dígitos da mesma forma e botou em outras variáveis. Tá vendo? Aqui era P, Q, R, S, T, U, V. Aqui era B, C, D, E, F, G, H. Então ele fez a conta de novo. Se ele fez a conta de novo, ele obteve o mesmo resultado. Então para que fazer a conta de novo se ele já tinha o resultado aqui? Ah, mas eu precisava dele numa outra variável. Copia o resultado numa outra variável. Você não precisa fazer a conta exatamente igual, porque ele pegou o CPF2, dividido o resto da divisão de CPF2 por 100 e dividiu por 10. Aqui ele pegou o resto da divisão de CPF2, né, por 100 e dividiu por 10. Então, sim, a pessoa não precisa, e todas as outras contas foram feitas idênticas. Então ele não precisa fazer a mesma conta de novo. Ele vai ter o mesmo resultado de novo. Tá? Então isso é desnecessário e confunde a pessoa na hora de... se ele tiver que acertar uma conta aqui, acertar essa e não acertar outra, as contas ficam diferentes, aí começa a embolar a cabeça da pessoa toda. Tá? Mas ele precisava só de uma dessas. Tá? Não precisava das duas. Beleza? Aí ele fez essa conta. E aí ele veio para cá para verificar o resultado. Só que aí ele começou a cometer os erros dele. Por quê? Na verificação do nosso CPF, nós fazemos duas contas. Tá? Nós fazemos duas contas. Uma que era LR, que estava lá no nosso código. Né? Que era uma começando do 10 e ia até o 2, né, dos dígitos, e outro, na hora que ele somava aqui, ele somava também o dígito 10 para gerar o dígito 11. Só que aqui ele fez exatamente a mesma conta de antes, só que partindo de variáveis com nomes diferentes. Aí a pessoa se confundiu. Ela deveria ter feito essas somas aqui e somado o dígito que ele calculou aqui, ó, que ele ainda não terminou de calcular. Tá? Ele verificou aqui, mas ele não terminou de calcular. O fim do cálculo estaria por aqui, que ele nem fez direito, que seria algo meio que esse daqui. Tá? Só que ele botou no lugar errado, aí ficou errado. Porque aqui ele começou, dividiu por 11, né, o resto da divisão por 11, aí ele teria que verificar, o resto da divisão por 11 é 0 ou 1? Se for, então o dígito vai ser 0. Se não, o dígito vai ser 11 menos aquele resto da divisão, que é essa partezinha aqui, ó, 11 menos o resto da divisão. Então ele fez errado ali. Ele botou no lugar errado, botou aqui embaixo na hora de verificar. Tá? E o grande erro nesse código foi justamente esse daqui, ó. Aí aqui tem dois erros. Um erro que a lógica está diferente do que deveria ser a lógica da verificação do CPF. E, na hora de fazer isso daqui, ele cometeu esse erro aqui, ó, de botou esse if, que era o que verificava esse resto da divisão por 11, e depois botou esse outro if, que era o resto dessa divisão por 11 aqui, ó. Isso daqui tá errado, isso daqui não tá fazendo nada. Aí alguém pode pensar assim, então não pode botar um if depois do outro? Pode, só que a forma como ele colocou aqui, ele não está fazendo nada. Como que é um if? Ó, como que é o comando if? O if tem a palavrinha if, aí aqui dentro tem a condição que ele vai verificar. Ele botou, abre parêntese 2 vezes e depois fecha parêntese 2 vezes. Isso não é problema, mas também não era necessário. Tá? Ele podia ter botado um só, mas não vai atrapalhar. Tá? Aí, essa daqui é a condição. Então, ele está fazendo, se essa condição for verdadeira, o que ele vai executar? Ele executa o comando a seguir. Quando o comando a seguir começa com abre-chave, isso significa o comando a seguir começa no abre-chave e termina no fecha-chave. Então, o comando a seguir é tudo isso. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar tudo o que tiver em verdinho aqui. É verde ou é azul?
esse selecionado aqui. Então ele vai executar, inclusive, esse outro if. Então, por isso que às vezes a gente faz assim, ó, coloca para dentro para ficar mais claro o que está sendo executado dentro do if. Tá? Então ele vai executar esse cara. Aqui é um outro if, que tem a condição dele. Beleza? Aí ele vai executar o comando que tiver à frente. Qual é o comando que está à frente dele? O que está à frente dele não tem nada. Por quê? Ponto e vírgula termina um comando. Então ele terminou um comando. Que comando ele terminou? Comando nenhum. Então, se essa condição for avaliada como verdadeiro, ele vai fazer o quê? Nada. Por isso que ele está reclamando aqui, por isso que ele reclamou aqui no início. Porque isso é estranho. Como assim você vai fazer uma condição para caso atendida não faça nada? Então faz o contrário, faz a condição para que caso ela não seja atendida, faça alguma coisa. Né? E aqui em seguida ele está falando se que o CPF é válido. Só que essa condição, sim, a condição que precisa ser satisfeita para esse printf ser executado é essa daqui. Essa daqui não está fazendo nada, ela não está servindo para nada, então ela poderia não existir. Ai, fiz bagunça aqui. Ela poderia não existir, ela só está atrapalhando. E aí ela confunde, quem vai entender o código pensa que o código, aquilo está servindo para alguma coisa e não está. E aqui embaixo, olha lá, no else, tipo, se essa condição não for atendida, ele vem aqui no else, ele faz essa conta e imprime que o CPF não é válido. Aí a gente pode se perguntar, para que ele fez essa conta? Esse valor aqui ele não imprimiu, ele não utilizou para nada, então para que ele precisava fazer essa conta? Essa conta era necessária, mas ela não era para ser feita aqui, ela era para ser feita aqui atrás. E o if que tinha que ser verificado aqui era um if diferente, não era esse. Quem fez aqui misturou dois ifs que tinham que ser feitos. Um era o if para identificar qual era o dígito 10 correto e o dígito 11 correto, e o if que era onde você verificava se o CPF era válido ou não. São duas coisas diferentes. Primeiro você faz a conta para verificar qual é o dígito 10 e qual é o dígito 11. Depois de feito isso, você verifica se o dígito 10 e o dígito 11 corretos são iguais ao que o cara digitou. Aí é um outro if. Então a pessoa misturou os dois ifs e ficou com esse if errado aqui. Então, os erros nesse código tá, esse if aqui ele está totalmente errado, tá? Ele teria que reestruturar, isso virar dois ifs diferentes, em lugares diferentes, né? Um if ia estar aqui, o outro if ia estar aqui, e teria um terceiro if aqui, que é onde verifica se o CPF é válido ou não, no final, né? E essas contas aqui tá desnecessária. Esse código aqui tá meio diferente, né? Tá errado. E tem essa montoeira de variável desnecessária, porque a pessoa se confundiu, tá? Então, a pessoa acabou criando 30 variáveis aqui, porque ela se confundiu na lógica dela, acabou criando coisa a mais e gerou variáveis a mais. Tá? Então, por isso que eu falo com vocês, a gente tem que primeiro entender como a conta é feita, para depois começar a escrever. Senão, a gente começa a se enrolar, cria coisa a mais e se embola em como o código tem que ser feito. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre esse código aqui? Oi. Ao invés de fazer assim, não tem problema. Olha lá, ele aceita do mesmo jeito. Não. É como se... É a diferença de você chamar só pelo primeiro nome ou pelo nome completo. É tipo a mãe da gente, quando tá bravo, chama a gente pelo nome completo. É isso aqui. Só que a diferença é que o código não vai ficar
com medo da gente se a gente chamar ele pelo nome completo, não. Mas long e long int, a gente está falando a mesma coisa. Beleza? Então tá. Então vamos ver um outro codiguito que tem errinhos. Aqui. Opa. Aqui está o outro codiguito que tem errinhos. Olha lá. Esse daqui eu vou começar contando as variáveis, tá? Já para ter aquela ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Viu? Já tem bem menos. Já ajuda. Agora vamos ver aqui, ó. Vamos executar o nosso código. E eu vou digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Colocou CPF válido. Aí colocou, ó, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 9, 6. CPF válido. Olha, ele acertou os dois, que curioso. Agora vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui era 09, vou botar 08. CPF válido. Ó. Vamos ver o outro, ó lá. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Era 96, eu vou botar 7, 7. CPF válido. Então, vamos colocar aqui, ó, um outro. Isso daqui, qualquer coisa. CPF válido. Tudo ele dá CPF válido. Então ele não está verificando se o CPF é válido ou não. Tá? Então se eu botar aqui, ó, 42, CPF válido. Viu? Então vamos tentar entender o que rolou de errado nesse código? Então já vou dar uma dica para vocês. Não é algo que faz o código funcionar ou parar de funcionar, mas ajuda a gente a entender a organização do nosso código. É fazer a identação. Então, ó, criei a main, abri chave, tudo que eu vou escrever, ele começa um pouquinho para dentro. Tá? Um pouquinho para dentro. Tá? Para eu saber que as coisas pertencem a main. Comecei um if, olha lá, o que é dele, o que está dentro do if vai para dentro. Olha lá, o else está aqui, o que está dentro do else vai para dentro. Tá? Só para organizar as coisinhas para ficar mais fácil da gente entender. Olha lá, o que está dentro do if vai para dentro, que está dentro do else vai para dentro, o if está aqui, lá vai para dentro. Opa, botei um a mais. Esse vai lá para dentro. Esse aqui e pronto. Facilita o entendimento, porque a gente tem esse recuo no texto. É como se fosse um parágrafo no texto em português. Beleza? Só uma dicasinha para ajudar no entendimento. Aí vamos aqui, ó. A pessoa pediu, ó, printf, bem-vindo ao nosso sistema de validação de CPF. Digite o CPF que deseja consultar. Scanf, número do CPF. Tá, alguém consegue me identificar para mim algum erro no código até esta linha? A leitura, o que tem na leitura? O que está faltando? Faltam as duas coisas. Falta a variável e falta o porcento. Aqui, provavelmente, a pessoa pode ter esquecido um dos dois, o sistema reclamou, aí ela, ao invés de botar o que faltava, ela tirou o que tinha.
tá? Então, o que ela teria que fazer aqui? Sim, primeiro, quando ela está falando assim, scanf e bota essa string aqui, ela não está lendo nada. Ela mandou o programa parar para receber alguma coisa, mas o que eu digitei ela não leu e não armazenou em lugar nenhum. Então, em momento nenhum, o CPF que eu digitei, ele armazenou em uma variável. Então é impossível ele verificar o CPF porque ele simplesmente não leu. Ele deveria ter feito um percente alguma coisa, que eu falei lá nas dicas que deveria ser percente LD, e colocar aqui a variável que ele iria colocar, que ele ia ler, que aí seria, sei lá, ele criou duas aqui, ó, CPF toda maiúscula e CPF toda minúscula. Pode ser qualquer uma dessas. Então eu vou botar um CPF toda maiúscula, só que aqui, ó, ele criou o CPF toda maiúscula como int. Eu tinha avisado que ia dar problema, não é? Se fosse todo int. Ela tem que ser long, ou long int se a gente tiver fingindo que é uma mãe brava. Certo? Ah, e aqui precisa do e comercial, né? Senão ele vai reclamar comigo. Agora ele está lendo o CPF que eu estou digitando. Antes ele não estava. Por isso que ele estava dando válido para tudo, na esperança de que eu só ia testar se estava dando válido corretamente. Mas eu também testo se está dando inválido corretamente. Aí, com esse CPF, ele tem que fazer o quê? Ele tinha que separar os dígitos, não era? Não foi o que eu falei que seria uma das primeiras coisas que a gente ia fazer depois de ler o CPF? Separar os dígitos dele? Ele separou os dígitos? Não. Por que ele não separou? Ele sequer leu o CPF, como que ele ia separar? Então, ele está fazendo conta aqui com dígito 1, dígito 2, dígito 3, até dígito 9, mas o que tem nesses dígitos? Que informação tem lá dentro? É o código de Schrödinger, né? Ele está fazendo e não está fazendo a coisa ao mesmo tempo. Né? O que tem? Qual é o valor que está em D1, por exemplo? Ninguém está falando porque ninguém sabe. E eu digo para vocês, nem eu sei. A gente não sabe qual é a informação que está em D1. Quando a gente declara a variável, a gente não sabe qual o valor tem ali dentro, porque não é esperado que a gente saiba. E como em momento nenhum ele passou um valor para D1, ele passou um valor para D2, esse valor desconhecido é o que está aqui. E ele está fazendo essa conta com uma série de valores desconhecidos. Na maioria das vezes, esse valor desconhecido é zero, mas não há garantia. Tá? Isso pode ser qualquer valor. Então, soma pode ter qualquer valor. Ele não sabe o que está em soma, ele não sabe o que está em K, ele não sabe o que está em dígitos, então ele não sabe o que está em resultado. Então, tudo aqui é desconhecido. Ele não tem controle sobre nada aqui. Por quê? Ele precisava primeiro ter pego o CPF, separado os dígitos e colocado o primeiro dígito do CPF no D1, o segundo dígito do CPF no D2. Isso foi a parte que o código anterior fez. Separar os dígitos, o código anterior fez. Esse código aqui não fez. Tá, vamos tentar fazer aqui? Eu estava com preguiça de fazer, mas a preguiça é uma coisa, né? Complicado. Deixa eu... Vou fazer assim, ó. Quer ver, ó? Tá, essa soma... Não, vou para fazer antes aqui, ó. Então eu tenho que colocar, ó, D1... Tenho que colocar o D2, tenho que colocar o D3, o D4, o D5,
o D6, opa, D6, o D7, o D8 e o D9. São os dígitos que a gente tem, certo? Aí a gente tem que fazer as continhas desses dígitos aí. Aí a gente pode separar os dígitos. Ah, não, eu tenho que colocar o D10 e o D11 também. Ah, ele não botou D11, né? O D10, D11. Pronto. Aqui, preciso do D10 e o D11 também. D10 e o D11. Então, a gente pode separar do mais à esquerda para o mais à direita, ou do mais à direita para o mais à esquerda. Aí é a preferência. Eu acho que fica mais simples fazer do mais à direita para o mais à esquerda. Porque ó, o D11, ele é o CPF, é o resto da divisão do CPF por 10. Tá? Que aí ele separa só o último dígito, né? Que é de 0 a 9. Aí o que sobrou? O que sobrou aqui, eu posso fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. CPF, o CPF minúsculo. O nome não vai ajudar, né? Mas o CPF minúsculo vai ser o CPF dividido por 10. Tá? Vou fazer assim, porque aí o código vai mudar ali, né? Então vou fazer nele mesmo. Ó, faço no próprio CPF maiúsculo. Ele vai ser o resto da divisão do CPF por 10 vai ser o dígito 11. Aí eu pego o quociente do CPF por 10. Então todo o restante, todos os outros 10 dígitos continuam no CPF. Aí eu separo o mais à direita de novo. O mais à direita de novo é o 10 agora. Então, é o dígito 10. Opa. É o dígito 10. Que aí eu separo o mais à direita. Aí, o que sobrou, eu mantenho no CPF. Aí agora, o dígito mais à direita é o 9. Estou fazendo as minhas continhas aqui, ó. Aí eu fico com o CPF aqui. Aí eu vou tirando o dígito mais à direita. Vou tirando o dígito mais à direita. E o que sobrou, eu deixo no CPF. Tiro mais à direita. E o que sobrou, eu deixo no CPF. Em programação, a gente tem que estar sempre tentando achar um padrão que, se a gente fizer sempre a mesma coisa, a gente avança na direção que a gente quer. Porque aí fica mais fácil da gente fazer as coisas. Então, aqui é o que eu estou fazendo. Ó. Separa um dígito, o restante fica no CPF. E vou fazendo isso. Aí agora, esse aqui, eu botei na ordem invertida, aí me deu trabalho de eu fazer isso daqui. Aí, aqui, aí agora o 4. Vou fazer aqui o 3 e o 2. Tá. Agora aqui só para eu organizar a minha bagunça.
Aí eu faço aqui, ó. Copio aqui. Faço esses aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E o código. Que bonitinho. Então, beleza, ó. Então, separei os meus dígitos aqui. E antes de eu seguir, só para eu ter certeza que eu fiz tudo certinho, tá? O que eu vou fazer? Antes de eu seguir, né, de eu ter certeza que o meu código está certo, eu vou imprimir na tela. Vou imprimir na tela o meu código. Os dígitos que eu separei. Aí, para fazer isso, eu vou fazer assim, ó. %d, 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 ponto, %d, 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 ponto, %d, 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 traço, %d, %d. Que aí eu vou colocar os dígitos todos ali de 1 a 11. Ele já tem aqui, então eu posso copiar e colar ali. É preguiça de digitar. Para ver se vai estar tudo bonitinho. Ó. Vamos ver aqui. Ele pediu para eu digitar o CPF. Aí eu digitei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Aí ele colocou aqui para mim, ó, 123.456.789-09. Então, sim, só faltou um pula-linha aqui para ficar bonitinho, né? Ele ficou torto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Aí ele colocou, ó, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Então, ele separou bonitinho, tá? Cada dígito em um lugar, certo? Então, agora a gente separou os dígitos. Quando a gente separa os dígitos, em seguida a gente faz essa conta, né? Aí agora, aqui, ó, a gente faz essa conta. Aí, o que a gente vai fazer agora? Aí a gente teria que fazer aquele cálculo do resto da divisão por 11, certo? Que foi isso que ele tentou fazer aqui e meio que se enrolou, tá? Porque ele teria que ter feito algo assim, ó. Feito, sei lá, esse K, que ele chamou de K, ser o resto da divisão por 11. Tá? Aí, aqui ele teria que ver, ó, se o K fosse igual a 0 ou o K fosse igual a 1. Esse era o raciocínio lá. Porque aí, se o K fosse 0 ou 1, o dígito 1, dígito 10, ele seria 0. Aí aqui ele botou o 0 como se fosse um caractere, o caractere 0. Não, é o inteiro 0. Se não, ele ia ser essa conta que ele fez aqui, ó. 11 menos K. Ele se embolou ali na hora de fazer as contas. Tá? Aí aqui, esse seria o dígito. Aí agora, ele faz a outra conta, que aí aqui tá bonitinha. Aí aqui, ele vai fazer parecido, só que agora... Aqui, ele faz a mesma soma aqui, ó. Faz a soma, que é na mesma variável, divide o resto da divisão por 11. Ah, tá. Aí esse daqui eu posso apagar, né? Que eu não utilizei mais. Aqui, por que eu... Ponto e vírgula. Aí, tá. Resto da divisão por 11. Aqui some. Aqui, ó, ponto e vírgula. Aí aqui, o if é a mesma coisa. Ó. O if é a mesma coisa, só que agora ele está falando do dígito 11. Beleza. O dígito 11 vai ser 0, ou, se não, vai ser 11 menos o K.
vai ser 11 menos o K. Lembra que eu falei no exercício anterior, né, no código anterior, que o if ia ser dividido? Ó, esse daqui ia ter um if, esse daqui ia ter um outro if. E aqui a gente ia fazer o if correto, que é aí, ó, se o dígito 10, aí aqui essa condição do if dele está errado. Sim. Primeiro porque, ó, dígito 10 ou resultado vírgula dígito 10 igual, isso daqui não faz muito sentido, isso daqui fica absurdamente confuso. O que ele tem que ver? Esse dígito 10 escrito por extenso é o dígito 10 correto que ele calculou. Então ele tem que ver se o dígito 10 correto ele é igual, comparação, né, para saber se é igual ou se é diferente, é 2 igual em C, se ele é igual ao dígito 10 que o cara digitou lá na frente. Então, dígito D10. E o dígito 11 foi igual ao D11, se o dígito 10 foi igual ao dígito 10 que o cara digitou e o dígito 11 foi igual ao dígito 11 que o cara digitou, então o CPF é válido. Se não, é inválido. Essa que era a solução correta. Quer ver? Ó? Se eu colocar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9, ele fala que o CPF é válido. E se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 8, ele fala que ele é inválido. Aí, vamos ver com um outro teste. Se ele fizer 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 9, 6, ele fala que o CPF é válido. Se ele falar, se eu colocar 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 8, 8, ele fala que o CPF é inválido. Tá fazendo certinho. Entenderam? Então, nesse caso aqui, ele tinha um erro na leitura, faltava a separação aqui dos dígitos, mas aí a parte depois tinha algumas coisas certas. A conta estava sendo feita certa, só essa parte aqui estava errada. Essa estava errada e o if estava errado. Tá? Então, é o que eu falei para vocês. Se não tiver tudo certo, alguma coisa vai dar erro. E nesse caso, ele estava falando que todo CPF era válido. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, aí, aproveitando aquela conversa que a gente teve sobre variáveis necessárias ou não, ó, essa variável CPF com letra minúscula, a gente não usou em lugar nenhum. Então, ela pode sumir. O K a gente usou. A gente usou o K aqui, ó. Beleza. Então, o K está sendo utilizado. Resultado e resto, eu acho que a gente não utilizou em lugar nenhum. Não. Então, ó, resultado e resto pode ir embora. Aí a gente acabou usando, ó, 1, 2, 3, assim, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 variáveis. Então, viu? Quase metade daquele que usou 30. Aí agora, eu vou fazer assim, eu vou salvar esse código aqui, por enquanto, que aí daqui a pouco eu volto com ele para a tela, tá? Para eu fazer uma pergunta para vocês. Aí vocês tirarem e darem uma ideia. Outro código aqui. Este outro código. Tá?
Vamos ver aqui. Ele começou, né, imprimiu na tela validação de CPF. Vamos ver aqui, ó. Ó, validação de CPF, digite seu CPF. Então vamos digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Falou que o CPF é válido. Aí aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 8. Falou que o CPF é válido. Será que é mais um daquele que fala que tudo é válido? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 9, 6. Inválido, mas ele é válido. E 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, sei lá, 88, falou que é válido. Ele errou, ele acertou em um e inverteu no outro. E aí, o que aconteceu? Por que esse código está fazendo assim? Vamos tentar entender o que esse código está fazendo. Então, imprimiu na tela, validação de CPF, declarou o CPF, imprimiu, digite o CPF e deu o scanf. Vocês estão identificando algo de diferente nesse trecho do código? %S, ele significa o quê? LayString, exatamente. Olha aqui, ó. Essa variável CPF, a pessoa não declarou como inteiro, como long int. Ela declarou como um vetor de caracteres. Primeiro, era algo que eu tinha pedido para vocês não fazerem porque eu ainda não tinha passado essa parte, né? Então já fiquei chateado porque me desobedeceu, tá? Já ficou magoado. Mas a segunda coisa, a pessoa, por ainda não ter entendido como que isso funciona, ela acabou cometendo um erro nisso daí, tá? Ela declarou a variável certo, ela leu a variável certo, mas ela fez as contas aqui achando que o que estava na variável era uma coisa, mas era outra. Ela não entendeu exatamente como funciona a string, a leitura da string e a conta com os valores da string. Por quê? Porque eu ainda não tinha ensinado, né? A pessoa teria condições de aprender isso por conta própria? Sim, tinha como aprender por conta própria. Se tivesse aprendido, o código estava fazendo todo certinho e não estava. Então esse que é o risco, né, que eu falo para... Assim, quando eu direciono a atividade para vocês fazerem usando uma coisa, né, a chance de vocês irem por conta própria e se perderem é grande, porque eu estou dimensionando justamente para vocês irem aos pouquinhos para a gente isolar os problemas que vocês podem ter. Qual é o problema aqui? Ele achou que CPF1 ia ter o dígito 1 do CPF. E não necessariamente, tá? Se eu fizer assim, ó, vou fazer assim, ó, que nem a gente fez no outro, ó, printf %d, 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 ponto, %d, 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 ponto, %d, 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 traço, %d, %d. E aqui eu vou colocar os carinhas que ele colocou aqui, ó. Ponto e vírgula. Ah, e pula a linha aqui, né, para ficar bonitinho. Deixa eu só fazer assim, ó. Então, CPF1, CPF2, CPF3, CPF4, CPF5, CPF6, CPF7, CPF8, CPF9. Aí eu preciso de
CPF 10 e CPF 11, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Olha o que apareceu aqui. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 48, 57, 0. O que aconteceu aqui, gente? Alguém tem uma ideia do que está acontecendo? Só ouvi um vixe no chat. Agora, a única coisa que descobriram é vixe. Qual é o grande problema aqui? Ele, sim, quem fez isso, lendo o CPF como string, achou que no CPF índice 1, nesse caso aqui, ele ia ter 1. Tá? E vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Printf dígito 1. %d. E vou colocar aqui, ó, CPF 1. Só para a gente ver o que tem ali. Tá? Essa é uma vantagem da programação. Se eu não sei o que tem aqui nesse valor, eu mando o programa me mostrar. Ele me mostra. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. 9, 0, 9. Ó, no dígito 1 tem 50. Por que no dígito 1 tem 50? Então, ó, esse daqui é o dígito 1, esse daqui é o dígito 2, esse é o dígito 3. Só que ele não tem os valores que eu digitei aqui. Alguém tem uma dica do que está errado? Vou fazer o seguinte, ó, para tentar... Não. Ele declarou do jeito certo. Aquilo que ele está fazendo, ele já está declarando 15 coisas ao mesmo tempo. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pedir para ele imprimir 2 vezes a variável CPF1. Tá? Ó, CPF1 e depois CPF1. Só que eu vou mandar ele imprimir primeiro como %d e depois como %c. Tá? Eu mandei ele imprimir como um inteiro e depois eu vou mandar ele imprimir como um caractere, como uma letra. Tá? Aí eu vou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Olha lá, o dígito 1, 50, 2. 2 a gente tinha aqui, certo? O que ele fez? Ele achou que quando ele ia ler esse cara como string, o primeiro dígito ia ter 1, mas o primeiro dígito não tem 1, ele tem 49. O segundo dígito não vai ter 2, vai ter 50. Por quê? O caractere é representado de uma forma diferente do número no programa. Tá? O caractere 2, ele é representado como 50 lá. Se fosse uma letra, por exemplo, a letra A, ela tem um código. Se eu fizer assim, ó, mandar, digite seu CPF e colocar A, B, C, D, E, F, G, H, ele vai colocar, ó, o dígito 1 foi 98, que é o B.
o B é representado como 98. Então, quando ele tratou isso com uma string, a forma de tratamento é totalmente diferente, que é o que eu vou colocar com vocês na parte, no vídeo, onde eu explico string. Cada letra do nosso alfabeto, letra, caractere especial e dígito, tem um código associado, que é o código que o computador entende. Ele sabe que 98 é a letra B minúsculo. Ele sabe que 50 é o número 2, é o caractere 2. Então, quando a pessoa leu como string, ela mudou todo o código, tá? Se ela quisesse ainda assim fazer essa conta, ela teria que diminuir 48, porque o zero o caractere 0 é o número 48, e eles estão em sequência na tabelinha onde tem a tabela dos caracteres, que é chamada de tabela ASCII. Então, se ele diminuir 48 de todo mundo, o 0 vai ser representado por 0, o 1 vai ser representado por 1, e assim por diante. Mas a pessoa não sabia e acabou fazendo tudo, né, meio confuso. E tem uma outra questão ali. Quando a gente coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9, o que a gente achava que era o dígito 1, na verdade era o 2, que era o dígito 2. Por quê? Quando a gente cria string, ele sempre começa pelo 0. Então, ó, CPF 0 é o primeiro dígito. Então, se eu fizer aqui, ó, e colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9, aí ele vai falar, o dígito 1 é o 49, que era o 1. Ah, sim, agora tá certo. Então, ele ter lido aqui desse jeito gerou erro dali em diante tudo. Tá? Aí foi o que gerou esse erro no código, nesse código aqui. Tá? Então, a parte de string eu ainda não expliquei. É o próximo vídeo que eu vou lançar para vocês. Que aí eu vou explicar direitinho como que é a string, né? Eu já expliquei os laços de repetição. A string, né, os vetores e string é a próxima coisa que eu vou passar para vocês. Tá? E tem mais um código, mais um codiguito, que eu vou colocar aqui. Este código. O que tem de complicado nesse código aqui? Ó, se eu mandar executar, ele vai dar erro. Primeiro, ele não reconhece essa biblioteca, que é uma biblioteca que só existe no Windows. Tá? Aí aqui, ó, nos outros, o que ele está dando? Está dando erro, tá vendo? Está dando erro no getChar e no getS. Qual é o grande problema? Essas duas funções, getS e getChar, elas são funções que, com alguma frequência, ela dá erro, ela dá algum problema. Então, é bem comum a gente ouvir, né, falar para não utilizar o getS e o getChar. Existe essa função, mas ela não é muito confiável. Por isso que eu expliquei para vocês o scanf e o printf, e não o getS. Tá? Então, se aqui, ao invés de usar o getS, a pessoa tivesse feito um scanf, que foi o que eu ensinei para vocês, passando %s desse cara aqui, e aqui ele podia simplesmente comentar aqui, eu acho que esse código já funcionaria. Olha lá.
digite o CPF sem pontuação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. CPF válido. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9, 0, 9 não, 0, 8. CPF inválido. Beleza. Agora vamos ver o nosso outro CPF. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 9, 6. Válido. E 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 8, 8. Inválido. Então, fora essa entrada aqui, ele está certo. Aí vocês vão falar comigo, mas professor, você falou que se a gente lesse em string, ia dar errado. Aí eu falei, não falei que ia dar errado, eu falei que eu ainda não tinha explicado e que se vocês diminuíssem de 48, a representação ia ficar certa. A pessoa fez do jeito certo, por isso que o código dela está correto. Tá? O código dele aqui está correto, então ele funcionou. Beleza? Só que, cadê? Ah, não, aqui tá certo. Então, o erro da pessoa aqui foi nesse scanf e nesse getChar aqui, que aí fez o código dele não funcionar, apesar dele ter seguido um caminho que eu tinha pedido para não seguir. Certo? Aí, o que mais que nós temos? Alguma dúvida nesse? Deixa eu ver. LCALL? Qual? Onde é que tá? Ah, tá. Aqui. Sim, pro que a gente está fazendo, a gente não precisa disso daqui. Isso daqui é só para configurar os caracteres para aparecer com C cedilha bonitinho, com A com tio bonitinho na hora que a gente imprime na tela. Mas no Linux, se o ambiente estiver configurado certinho, ele não dá problema não. Olha lá. Então nem é necessário. Isso daqui é bem comum no Windows. Quem programou esse código aqui utilizou um ambiente de programação em Windows que gera essas coisinhas aqui que são direcionadas para o Windows. Aí esse ambiente aqui que a gente roda, né, esse Replit, ele é Linux, então ele não precisa dessas coisas. Alguns ele ignora, alguns ele reclama. Mas ele está funcionando direitinho. Então, sim, não, ela é para gente poder usar isso daqui. Então aqui, como a gente arrancou esse cara aqui, a gente pode tirar ele daqui também. E ele vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Tanto que, vocês já repararam, no meu código, nos códigos que eu passo para vocês, só tem essas duas? Porque eu gero no Linux. E só isso daqui, para o que a gente está fazendo, é suficiente. Vai chegar no momento em que a gente vai precisar de mais uma bibliotecazinha. Mas, quando chegar no momento adequado, eu falo para vocês. Sim, a gente, com certeza, a que a gente usa é a primeira. Porque é onde está o printf e o scanf. Essa daqui utiliza algumas outras coisas que às vezes a gente vai usar um pouquinho mais para frente, tá? Mas como eu uso com muita frequência essas coisinhas a mais que a gente vai usar na frente, eu de automático eu boto essas duas, porque é bem comum. As outras que eu acrescento só quando eu preciso de alguma coisa. Por exemplo, uma que eu uso com alguma frequência é essa daqui, a de cálculos matemáticos, para calcular potência, seno, cosseno, tangente,
raiz quadrada, algumas contas dessas. E, às vezes, eu preciso da time, para quando a gente precisa pegar a hora do computador, assim, muitas continhas que lidam com tempo, com hora, com relógio, né? Ele consegue, tem algumas bibliotecas, tem algumas funções nessa biblioteca que a gente utiliza. Mas quando a gente não utiliza essas coisas, a gente pode arrancar. Tá? Então, normalmente eu ponho essas duas, porque isso aqui é o básico do básico. Beleza? Então agora posso voltar aqui naquele código que eu falei com vocês que eu ia voltar? Este códiguinho foi o código que nós fizemos ele funcionar direitinho. Que a gente botou aqui essa parte aqui que ia calculando os dígitos, separando os dígitos do nosso CPF. Sim, eu com o tempo, com a prática, eu consegui desenvolver uma habilidade de perceber quando a gente está fazendo uma coisa várias vezes, mudando só um detalhezinho. Vocês conseguem perceber isso nessa conta? Aqui, ó. A gente fez essa conta, depois fez essa conta. Depois fez essa conta, depois fez essa. Depois fez essa, depois fez essa. Estão percebendo? Aqui, ó. Se a gente separar, ó, essas duas continhas aqui, ó, dígito recebe CPF, né, o resto da divisão do CPF por 10, CPF recebe CPF, assim, o quociente do CPF por 10. Aí dígito, só que agora é o 10, não era o 11, agora é o 10. Recebe o CPF, o resto da divisão dele por 10. O CPF recebe o CPF, resto da divisão por 10. O dígito, que agora é o 9, estão vendo que tá se repetindo, só está mudando essa variávelzinha aqui? Então, no fundo, eu estou fazendo esta conta com uma pequena diferença 11 vezes. E assim, vocês já devem ter percebido, eu sou preguiçoso. E o programador, ele tem que ser um pouquinho preguiçoso. Porque se ele não for preguiçoso, ele fala assim, eu preciso fazer isso 500 vezes. E ele não for preguiçoso, o que ele vai fazer? Ele vai digitar isso 500 vezes, uma depois da outra. E isso não é bom. Mas quem não é preguiçoso faz isso. Quem é preguiçoso vai falar assim, eu tenho que digitar isso 500 vezes. Ele, não. Eu digitar isso 500 vezes uma após a outra, mas eu não vou de jeito nenhum. Tem que ter um jeito desse computador fazer isso 500 vezes para mim. Por que eu tenho que digitar 500 vezes e eu não posso dar uma ordem para o computador fazer 500 vezes a coisa que eu digitei uma vez só? Tem alguma forma da gente fazer isso? Usando os nossos comandos de repetição. O comando de repetição é para isso. Nós temos while, do while e for. Nós temos 3 comandos que são direcionados para a gente mandar o computador repetir uma coisa para a gente. Ao invés da gente repetir a coisa. A gente tem um computador, a gente manda ele fazer as coisas para a gente. Então, nesse caso, o que eu iria fazer? Eu iria mandar o cara, assim, como eu sei quantas vezes eu quero que ele repita, eu quero que ele repita 11 vezes, o mais indicado é o for. Então eu vou fazer assim, um for, aí eu vou colocar uma quantidade aqui, vou colocar, sei lá, dígito. O dígito começa no 11 e ele vai
até o dígito 1, não é? Que ele vai, eu quero o dígito 11, depois o 10, o 9, o 8, não é? Até o 1. Então eu vou fazer, enquanto esse dígito for maior que 0, e a cada vez que ele fizer essa conta, eu vou fazer o dígito diminuir de 1. Não é isso que faz o for para mim? E eu boto a conta aqui dentro. A conta que eu quero fazer, eu boto aqui dentro. Aqui ele está reclamando para mim, por quê? Porque eu não declarei essa variável dígito. Né? Então, ó, dígito. Pronto. Então, para o dígito, começando no dígito 11, enquanto o dígito for maior do que 0, então o 1 está incluído. Então, do 11 até o 1. A cada vez que ele fizer isso, diminui 1 no dígito. Aí ele vai fazer, ó, D11 recebe o CPF, o resto do CPF, da divisão do CPF por 10, CPF recebe o CPF dividido por 10. Terminou esse, ele volta. Aí ele vai fazer agora, dígito vai ser 10. Aí só que tem um problema, ele vai botar na mesma variável, ele não vai mudar aqui. Porque eu queria primeiro na 10, depois primeiro na 11, depois na 10, depois na 9, depois na 8, depois na 7. Aí, alguém tem alguma dica de como a gente conseguiria resolver isso? Porque cada hora ele tem que colocar numa variávelzinha diferente. Alguém? Aqui, ó, eu estou fazendo esse for aqui, do jeito que ele está, ele vai fazer essa conta 11 vezes. Só que ele vai, todas as vezes que ele fizer a conta, ele vai botar no D11. E eu queria fazer essa conta 11 vezes, só que da primeira vez eu tinha que colocar no D11, da segunda vez eu tinha que colocar no D10, da terceira no D9, e assim por diante. Só que do jeito que está aqui, ele não está mudando. Aí eu quero saber se alguém tem uma dica de como que eu poderia fazer para que essa variável mudasse a cada passada desse código. Não vai resolver aqui. Aqui, o que eu tenho que mudar é alguma coisa na variável. É assim, algo bem pontual. Mudar a variável, mas mudar para que variável, para que tipo de variável? Aí que está o detalhe. O que você fez no seu? Não é assim. Assim, porque aí a gente vai ter mais ou menos o mesmo problema. Porque você vai estar jogando sempre para o mesmo lugar. A gente tem que, a cada passada, botar num lugar diferente. O que muda a cada vez que a gente dá uma passada no for aqui? Assim, da primeira vez que eu passei, essa variável dígito está valendo 11. Da segunda vez, ela vai estar valendo 10. Da terceira vez, ela vai estar valendo 9. E assim por diante. Não é? Então, eu já tenho uma variável, essa dig, que me diz qual vez da execução que eu estou passando. Não é? Então, eu estou aqui, né, calculando o dígito 11, só que eu estou colocando na D11. Quando eu estou com o dígito valendo 10, eu estou colocando no D11 ainda, não estou botando no D10. Tá? Então eu tenho essa variável para me dar a informação, só que eu estou colocando sempre no mesmo cara. O que eu tenho que mudar aqui, alguns alunos fizeram isso no trabalho, é o que? Ao invés de usar as variáveis soltas, assim, isoladas como está aqui, eu posso colocar, fazer assim, ó, vou separar int d, eu vou criar um vetor de variáveis. Então, vou botar 12 aqui, só para... Vou criar um vetor de variáveis. Aqui, a variável d, ela tem 12 lugarzinhos. Tem 12 posiçõezinhas, é um vetor. É um vetor de 12 posições.
Um vetor ele sempre começa do zero, então se ele tem 12, ele vai do 0 para o 11, por isso que eu coloquei até o 11. Por isso que eu coloquei 12, porque a gente estava fazendo aqui 1, 2, 3 até o 11. Então eu quero até o 11 e o 0 eu vou descartar. Não é o que eu recomendo para vocês fazerem normalmente, mas para evitar esse problema por enquanto, né, a gente vai botar um a mais aqui. Aí, quando eu for fazer aqui, eu vou falar assim, ó, quando você for fazer essa conta, coloca o resultado dela na variável d. Só que a variável d é um vetor. A variável d ela tem 12 lugares. Aí eu tenho que falar para ele qual é o lugar da variável d. Se é a d11, se é a d10, se é a d9. Mas eu quero que cada vez seja um d diferente. E a posição nesse vetor está armazenado na variável dig. E a vantagem é que o dig começa no 11, a primeiro carinha ele vai botar no d índice 11. O segundo ele vai botar no d índice 10, porque o dig foi para 10. E assim por diante, até o d índice 1. Então, a cada passada que ele der aqui, ele vai fazer essa conta, vai fazer ela 11 vezes, e em cada vez o resultado vai estar numa variável diferente. Primeiro na variável D11, depois na D10, depois na D9, depois na D8. Exatamente o que a gente queria. Só que em vez da variável ser uma variável isolada com nome fixo, essa da variável é um vetor em que o nome dela é um outro inteiro que eu já estou usando, que é o mesmo inteiro que eu estou usando para contar aqui. Com isso, aqui eu estou falando para ele fazer essa conta 11 vezes, ao invés de eu precisar digitar 11 vezes aqui. Aí eu vou e ó, apago. Apaguei esse carinha. Aí ele está resolvido. Só que aí agora eu botei numa outra variável, né? Eu mudei o nome da minha variável, então eu só tenho que fazer aqui bonitinho para ele ficar certo. Ah, fiz errado. Oi. Diga. Que quando você terminar a execução do que tiver aqui dentro, toda vez que você terminar a execução, você vai fazer isso daqui. Né? É sempre assim, isso daqui é a condição de inicialização, isso daqui é a condição para você continuar executando o for, e aqui é o que você vai fazer ao final de cada execução. Então, quando terminar a primeira execução, você vai fazer dig menos menos. Dig menos menos é a mesma coisa que dig recebe dig menos 1. Isso daqui é a mesma coisa que dig menos menos. Então ele está subtraindo 1 da variável dig. Certo? Então, executou a primeira vez, diminuiu 1. Voltou, verifica se é maior do que 0 ainda. Se for, faz de novo. Terminou, diminui mais 1. Volta, verifica se é maior do que 0. Executa de novo. E vai fazendo isso. Então ele executa para o 11, voltou, diminuiu 1. Para o 10, voltou, diminuiu 1. Para o 9, voltou, e vai fazer isso enquanto ele for maior do que 0. Então ele fez para o 1, voltou, diminuiu 1. É 0. 0 é maior do que 0? Não. Então ele sai do for e segue para fazer as outras execuções. Entendido? Conseguiu entender a explicação? Sim, aquilo é um laço de repetição, só que ao invés de diminuir a cada passada, ao invés de aumentar a cada passada, desculpa, eu estou diminuindo. Por quê? Porque eu fiz do 11 para o 1 e não do 1 para o 11. Por quê? Porque eu preferi assim. Porque para mim faz sentido assim. Tá. Seria mais, exatamente, se fosse do 1 para o 11. Entendido? Aí agora vamos ver aqui, ó. Eu só mudei
para eu, em vez de repetir 11 vezes aquele código, eu mandei o computador repetir 11 vezes esse código que eu digitei aqui só uma vez. E agora ele tem que estar funcionando igualzinho estava funcionando antes. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Pum. Ele fez alguma coisa errada. Não fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Era esse? Era, né? Por que ele deu errado? Fez certo. Ah, tá. Aqui ele está verificando com esse, ó. É D10, D11. Beleza. Eu tinha esquecido de mudar ali. Acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Bum. CPF válido. Agora está certinho. Entenderam? Então, eu aproveitei, né, essa correção para eu dar uma repassada no conteúdo de laço de repetição, que foi o último vídeo que eu passei para vocês, tá? Que é uma parte importante, que muitos alunos se enrolam com essa parte na disciplina de programação, mas ela é essencial para vocês conseguirem fazer um programa, né, em programação. Tá? Então, é o tipo de coisa que vocês têm que entender. Não pode, eu entendi mais ou menos. Não, tem que entender como é que utiliza, como é que funciona. A gente está no momento de entender isso. Tá? Esse é o momento de vocês aprenderem. Então, quem ainda não aprendeu, não está atrasado, está na hora de aprender. Tá? E é extremamente importante. Se você não entender o for, quando chegar mais para frente, você vai se embolar com tudo, porque tudo depende dele. Tudo vai depender, não só do for, né? Dos laços de repetição, do for, do while e do while. Né? A gente depende desses três. Quem não entende esses três vai ficar agarrado e não vai conseguir entender as coisas que vêm à frente, porque a gente vai precisar deles para fazer o que precisa ser feito mais à frente. Tá? Então, tem o vídeo que eu acabei de lançar semana passada. Eu vou lançar amanhã o vídeo de vetor, tá? Que vai utilizar novamente for, while e do while. Tá? Vai utilizar esses três. Então, novamente, um momento para vocês juntarem essas coisas. E vai ter atividade com essas coisas juntas. Vocês têm que fazer. Beleza? É o que nós temos para fazer por enquanto. Vocês têm alguma dúvida? Seja com, né, os exercícios que que eu corrigi, ou com a utilização do for. Aqui. Silêncio. Silêncio mórbido que dá medo. Eu fico na dúvida se vocês estão com tanta dúvida que não sabem nem o que falar. Sim, para evitar que isso se atrase muito, né, da dúvida aparecer só quando está com a mão na massa, a mão na massa vai ser só logo em seguida. Né? Já vou lançar um exercíciozinho para vocês botarem a mão na massa, para, se a dúvida estiver ali, vocês identificarem e tirarem a dúvida. Beleza? Ah, tá. É porque eu perguntei se tinha alguma dúvida sobre ou os exercícios, né, que eu corrigi, ou sobre esse for que eu expliquei, que foi algo que já estava explicado no vídeo que eu mandei, né, no vídeo assíncrono da semana passada.
né? Aí ninguém me respondeu nada, eu fiquei preocupado se estavam todo mundo me ouvindo. Hã? Tem não? Ah, então beleza. Então, pessoal, por hoje que eu tinha para falar com vocês era isso. Então eu vou lançar um exercíciozinho que é sobre for, é algo bem simples, bem direto, é para vocês, assim, é para vocês entenderem a utilizar o for. Quem entendeu como utiliza o for vai falar, cara, é muito simples. Quem não entendeu vai se enrolar, vai ficar com dor de cabeça, tá? Então, se esforcem, façam o necessário para entender usar o for. Como? Não, é o do loop. Eu já lancei? então é esse. É esse daí. Eu achei que eu ainda não tinha lançado. É porque eu programei para ele sair, aí eu pensei que ele ainda não tinha saído. Deixa eu até conferir aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Trabalho 2. Exercício de loop. Ah, tá, não, já tá aqui. Tá. Ah, tem gente que já entregou até. Isso. Tá, aqui tem até o videozinho aqui. Então tá. Essa atividade que eu passei para vocês, ela é para eu ver se vocês entenderam como que se utiliza um for. Quem já entendeu como utiliza o for, vai fazer isso daqui, sim, em 2 minutos, rindo da minha cara. Falar, sério que o professor mandou a gente fazer isso? Quem tiver dificuldade, quem não entendeu o for, vai se enrolar. Tá? Tem até um videozinho explicando o que eu espero que o programa faça. O programa vai abrir e vai pedir para o usuário, digite 2 números inteiros. Aí a pessoa digita um número inteiro, depois digita outro número inteiro. Por exemplo, 7 e 23. O que o programa vai ter que fazer? Vai ter que imprimir na tela todos os números inteiros entre 7 e 23, entre o primeiro que o cara digitou e o segundo que o cara digitou. Tá? Então, todos os números entre esses dois. Aí ele vai ter que imprimir, por exemplo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, até o 23. Beleza. É isso que o código tem que fazer. Oi. Ah, tá. Sim, eu vou tentar. É que eu me atrasei na hora de, de lançá-la, né? Mas, sim, eu tento lançar, sei lá, na segunda-feira, pelo menos. Beleza. Aí, sim, para fazer esse, então, vão ter 2 números que vão ser digitados. Um número pode ser menor do que o outro, né? Tipo, não é sempre entre o primeiro e o segundo número. É sempre entre o menor e o maior número. Se a pessoa digitar 23 e 7, você vai ter que imprimir 7, 8, 9, 10 até o 23. Todos os números entre os dois, entre o menor e o maior dos dois digitados. Tá? Então, tem um detalhezinho a mais que você vai ter que verificar ali. E existem algumas formas de verificar isso para você não digitar, não imprimir só numa situação, né? Tem que imprimir nas duas, quando o primeiro é menor ou quando o primeiro é maior. Mas, exatamente, você vai ter que pensar. Como que eu resolvo isso? Tá? Você pode fazer vários ifs e elses, ou... Hã? Pode ser, você pode usar um, você pode usar com vários, ou você pode fazer com nenhum. Dá para fazer assim. Aí depende da engenhosidade de cada um de vocês. Tá? Dá para fazer só com for sem if. Mas isso, engenhosidade é coisa que se treina. Então, com prática, você desenvolve.
Então, a gente está aqui justamente para treinar essa engenhosidade. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Esses trabalhinhos, né? Esse exercício que é só imprimir na tela os números entre o menor e o maior de dois números digitados pelo usuário. É isso que vocês têm que fazer. Alguma dúvida? Por enquanto não, né? Então, beleza. Então, ó, por hoje é isso que nós temos, tá? Então, a nossa próxima aulinha será semana que vem para a gente resolver as dúvidas que aparecerem. Então, boa noite a todos. Boa noite.